cultura, existem alguns mitos. O mito, ele procura explicar a realidade, os acontecimentos, os fenômenos através de algumas coisas. Heróis, anti-heróis, semideuses, deuses. Então a função é lembrar, olha, isso aqui aconteceu, é contar uma história. Mas também o mito, e você sabe disso, tem uma carga pejorativa. Mito é talvez aquilo que você já ouviu da sua mãe: olha, não pode tomar manga com leite, porque quem vai tomar morre. Eu não conheço ninguém que morreu por tomar manga com leite. Você conhece alguém? Saiu no jornal de Piracicaba: morre jovem por tomar manga com leite. É um mito. Mito é talvez coisas tais como, olha, se o chinelo tiver virado, isso é superstição, mas se o chinelo tiver desvirado, desvira, porque a mãe pode morrer. E eu sei que tem muitos irmãos evangélicos aqui que na dúvida falou: não quero que minha mãe morra, desvirou o chinelo. Um monte de irmão que diz que não acredita em superstição, mas que ouviu que passar debaixo de escada dá azar ou fica pequeno e cortou caminho. Falou: vai que dá errado, né, pastor? Vai que não dá certo. Mito tem a ver com isso. E a realidade é que o termo se refere especificamente a relatos de civilizações antigas, que são os contos organizados. E aí você já ouviu sobre a mitologia grega, romana, mas eu quero dizer para você que existem alguns mitos que são conhecidos no mundo, que trazem preocupações, depressões, dificuldade, estresse e medo na sua vida. O objetivo dessa série de mensagens é levar, através da palavra de Deus, nós quebrarmos, descobrirmos alguns mitos que nós tomamos como verdade. Falamos: olha, eu acredito, eu aprendi desse jeito, eu acho que é desse jeito ou daquele. E nós estamos começando essa nova série, e nas próximas semanas, olha aqui para mim, nós vamos observar cada semana um mito diferente. Cada semana um mito que eu tenho convicção que você já aprendeu. Nós vamos ver mitos sobre você, mitos sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro, sobre o dinheiro, sobre sexo, sobre casamento, sobre céu e inferno, coisas de vida e de morte. É o que nós queremos fazer, porque a realidade, querido, olha aqui para mim, quando não vencemos alguns mitos, algumas coisas dão erradas na nossa vida, algumas coisas não dão certo. E existe um dos mitos no Brasil, e é o primeiro mito dessa série, um dos mais comuns, que você já ouviu, você já falou, e talvez você até crê que é esse que está aqui. Não importa em que você crê, o importante é ser sincero. Vamos falar isso todos juntos aqui? Quem já ouviu isso alguma vez? Pode levantar a mão. Quem já ouviu de alguma maneira parecido com isso? Ninguém? Impossível. Não, o importante, sabe, não tem essa, se você tem a religião tal, o importante é ser sincero. Quem já ouviu isso? A realidade é que soa talvez mente aberta, é algo que soa politicamente correto, politicamente destituído de preconceito, tolerante. O único problema é isso é uma crença absurda e irracional. Nós vamos ver durante esses meses, se o Espírito Santo assim permitir, e eu espero que você volte domingo após domingo, que existem alguns mitos que são opostos uns para com os outros. Pessoas que dizem: eu acredito nisso e acredito numa outra coisa, e não tem como crer nas duas coisas, porque são conflitantes. E a realidade é que existem coisas cheias de tolice, mas também são autodestrutivas para a sua vida. Agora, você pode estar sincero, sim. Isso diz que não importa em que você crê, não importa. Você já ouviu essa frase? Deus é o mesmo. Olha, eu não sou da sua religião, mas o nosso Deus é o mesmo Deus em todos os lugares. Quem já ouviu isso? O Deus é o mesmo. A grande realidade é que tem a ver com esse mito. Você pode ser sincero, mas você pode estar sinceramente enganado. O fato é que é necessário mais do que sinceridade para vencer na vida. É necessário verdade. É necessário conhecer a verdade, porque tem algumas crenças. Olha aqui para mim, meu amado, meu amigo, você que está nos visitando, crenças que parecem que não fazem diferença, que se você não corrigir, você vai ser prejudicado e destruído. Se você não tomar uma decisão e falar: eu estou abandonando, crenças como essa, que parece tão bonitinha, parece tão inclusiva, parece tão legal, isso é algo que vai destruindo a nossa vida. Eu tenho visto isso acontecer durante todo o tempo com pessoas que têm destruído a vida, a fé, a caminhada, o casamento, a vida financeira. É por isso que o texto que nós lemos, Jesus ele falou o quê? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. As palavras de Jesus, e o texto vai dizendo que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que são os problemas, são as lutas, e deram contra aquela casa. E o texto diz: e ela não, porque tinha seus alicerces aonde?
na rocha, mas o texto continua falando, mas quem ouve é quem está na igreja, quem ouve é quem está na célula, quem ouve é quem está nos nossos cultos e nos nossos auditórios, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa onde? Sobre a areia. E o texto diz que o quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi o quê? Grande a sua queda. E o texto continua dizendo que as pessoas ficaram lá maravilhadas com aquilo que Jesus falou. Você já parou para pensar? As pessoas ficaram de boca aberta, embasbacados, sabe por quê? Porque nessas palavras não existem mitos, existem verdades. E eu quero partilhar rapidamente com você, na verdade, 6 verdades acerca daquilo que você crê. 6 coisas que você talvez diz: eu nem sei no que eu creio, pastor. Eu estou crendo aí, o que a igreja falar, eu estou indo nessa. O que o meu líder falar, eu estou crendo. Ou eu creio em algumas outras coisas. Existem isso. E hoje eu quero falar desses fatores, porque aquilo que você crê é muito importante. Diga assim comigo: aquilo que eu creio é muito importante. Diga assim: é questão de vida e morte. Por isso, para quebrar os mitos do sofrimento, entenda, a primeira coisa, sabe qual é? O que eu creio é a minha escolha. O que eu creio é minha escolha. Vamos falar todos juntos isso? Sabe por quê, querido? Olha aqui, ninguém força você a crer em nada. Ninguém aqui tem o poder de pegar no seu pescoço e falar assim: olha, creia em nome de Jesus, creia em Jesus, acredite nisso. Eu quero dizer que se você não quiser crer, você não crê. A escolha é sua. Se você quer crer em alguma coisa, você pode, ninguém te impede. Crer é uma escolha que é sua. E o que você crê é uma definição e é algo que você vai escolher. Se você quer crer que o Elvis Presley está vivo, você pode crer. Você ouviu que Elvis não morreu? Quantos já ouviram isso? Você pode falar: eu creio, pastor, todo meu coração, que o Elvis não morreu. Você pode crer. Você pode crer talvez no lobisomem, né? Ah, pastor, porque sabe, a minha avó, ela contava, e ela viu o pastor. Ela viu um lobisomem e chacoalhou a casa de barro dela, era dos antigos. Quem já ouviu a história agora? Você pode crer. Você pode crer que a lua é feita de queijo. Você pode crer que o mundo é plano. Você pode crer que o Palmeiras vai ser campeão. Você pode crer em qualquer coisa. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas a realidade é essa. Veja só o que diz a palavra de Deus. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e adoram e servem o Deus que criou, em vez de adorarem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre, amém. Os homens são mestres em trocar a crença em Deus por outras coisas que nós definimos, por outras realidades. E eu quero dizer para você que aqui está o ponto. Olha aqui para mim: você não pode culpar ninguém pelas coisas que você crê. Repita assim comigo: eu não posso culpar ninguém pelas coisas que eu creio. Se você vem de uma religião que tem prejudicado a sua vida, você não pode colocar a culpa nos seus pais, no seu professor, no seu pastor. Eles não estão forçando você a crer. Eles não estão entrando dentro de você, mas a realidade é você que está se apegando a algumas crenças. É você que decide, você que fala: eu creio nisso, eu não creio naquilo, eu acredito nisso e naquilo. E eu espero que nessa série de mensagens a gente comece, em nome de Jesus, um ministério de substituição. Você vai, como eu estou fazendo, preparando essas mensagens, substituir algumas mentiras em que eu creio com a verdade da palavra de Deus, jogar fora algumas mentiras e aceitar outras. Por exemplo, tem algo que diz aqui: minhas crenças são uma escolha que faço, e algumas delas precisam ser substituídas em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu preciso substituir. Eu preciso deixar, eu preciso que Deus me revele. A segunda coisa que você precisa entender, antes, falando sobre escolha, eu quero indicar um livro. Esse não chegou ainda na nossa livraria, um livro que eu tenho lido, que vai te ajudar muito, porque numa época em que o que você crê, você escolhe. Você pode crer no Buda, você pode crer no Hare Krishna, você pode crer em várias coisas. Você pode dizer: pastor, eu acredito no dízimo, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo outro. Mas existe um livro, eu quero dar essa dica, do Alistair McGrath, que diz: uma história em defesa da verdade, heresia. Nós estamos vivendo tempos, e esse teólogo, que é um professor de Oxford, a heresia vem do termo grego aireses, que significa escolher, escolha. Sabe quando é que nós definimos uma heresia? Quando alguém pega uma tradição bíblica de 2000 anos, dentro dos textos bíblicos que a igreja foi guardando durante a história para proteger a comunidade, e nós falamos: olha, isso aqui eu tiro porque eu decido crer nisso,
nesse outro eu não quero, eu pego uma salada, eu escolho aquilo outro, isso aqui eu deixo de lado, eu não acredito nisso e naquilo. E ele diz algo tão sério, olha o que diz o Alistair McGrath, ele diz, presta atenção: escolher é expressar a nossa liberdade, afirmar a nossa capacidade de controlar o nosso mundo. A heresia diz respeito a sermos mestres do nosso universo, escolhendo o modo de ser das coisas, ou pelo menos a maneira com que gostaríamos que elas se desenrolassem. Sabe o que é isso? Heresia é você dizer assim: olha pastor, eu estou ouvindo esse negócio de célula, eu estou ouvindo esse negócio de dízimo, mas a realidade é que eu escolho, eu estou decidindo que eu não creio nesse negócio, porque a realidade, a heresia diz respeito a pessoas que dizem: olha, eu não quero crer que essas coisas têm que ser desse jeito, então eu decido acreditar naquilo outro. Eu ouço vozes que estão aí falando, que são vozes, tome cuidado, que estão falando coisas novas, que nunca foi falado na história da igreja. E eu não estou falando de métodos, eu não estou falando da maneira de comunicar o evangelho, eu estou falando da mensagem. Eu estou falando da mensagem, essa é a primeira coisa. O segundo é, o que eu creio determina o meu comportamento. Vamos falar isso? Mais uma vez. Porque todo comportamento é baseado numa crença. Olha só o que diz Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, em nome de Jesus. Amém? Se o texto fala para a gente tomar cuidado, é porque a gente tem que tomar cuidado. Não é com o que o outro pensa, porque tem marido que quer falar. Aliás, é mais com as mulheres isso, vocês me corrigem se eu estiver errado. A mulher olha para o marido e fala: o que você está pensando? Ele: não estou pensando nada. Não tem como não pensar em nada, você está pensando, fala o que você está pensando, é só na minha casa que acontece isso, etc. Os maridos também, você não é responsável por aquilo que o marido ou a esposa pensa, mas a Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa. A Bíblia diz: porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, sabe o que quer dizer? Que olha, todo comportamento é baseado numa crença, a sua vida é determinada por isso, porque atrás de cada ação que você tem, há um pensamento. Por exemplo, eu posso chegar até aqui, olhar para essa cadeira, e eu coloco ela aqui no meio, como você que está aí, e aí eu sentei nela. Você fala: mas o que é crença? A crença estabelecida é que eu acredito que a cadeira não vai quebrar. Você concorda ou não? Sim ou não? Teve alguém que chegou aqui, com raras exceções, chegou nesse culto e fez assim? Não, você chegou, a primeira coisa foi o quê? Sentou tranquilamente, porque é uma crença. Nós, quando saímos aqui do estacionamento, você começa a dirigir e você acredita que vai sair do estacionamento, sim ou não? Eu vou sair, não tem ninguém que entre e fala: olha, ore por mim, pastor, porque eu tenho medo de ficar preso num limbo e o carro entalar, etc e tal. A realidade é isso. Se você vai almoçar e pega um cardápio, eu tenho convicção que a crença que está aí é que você quer comer algo gostoso. Às vezes não é gostoso, mas você espera que seja algo gostoso. Eu me lembro que um tempo atrás eu gosto de comprar coisas diferentes no mercado. A minha esposa fala: você nem sabe se é bom. Eu falo: mas tem que experimentar. Eu vi um suco de tomate, gente, e o meu olho cresceu, o verbo, eu falei: eu vou levar. Era R$10 a latinha quase, suco de tomate. E aí eu levei, gente, quando eu tomei, pense num tomate podre, num negócio absurdamente. Mas qual era a minha crença? Eu olhei, meu olho arregalou, falei: suco de tomate deve ser maravilhoso, porque toda ação tem a ver, todo comportamento é baseado numa crença. Tudo que você faz. Agora, qual que é o problema? Olha aqui para mim. As minhas crenças determinam o meu comportamento, mesmo quando elas estão erradas, mesmo quando elas são falsas, ela determina aquilo que você faz. Se você é alguém que diz: olha, eu sou desengonçado, você vai agir como? Desengonçado. Se você é alguém que talvez alguém que arrisca, você vai se descobrir arriscando a sua vida, o seu negócio, o seu dinheiro. Se você é alguém que talvez crê que as pessoas não são dignas de confiança, você vai ficar o tempo todo evitando relacionamento, evitando discipulado, evitando célula, colocando máscaras. Se você é alguém de alguma maneira que não acredita que Deus ouve a sua oração, você não vai orar. Se você não acredita, olha, entregar o dízimo, eu não acredito nesse negócio que Deus abençoa, você não será abençoado, porque a realidade, o ponto é esse: mesmo que elas estejam erradas, elas afetam aquilo que nós fazemos. A terceira coisa é isso aqui, ó: o mundo sempre ensinará mitos. Vamos falar isso? Mais uma vez.
Sempre, olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, preste atenção e vai anotando esses textos. Olha o que a Bíblia diz, olha: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eu pastoreio a mim mesmo, eu não me submeto a ninguém. Eu estou aqui na igreja, mas para o que me interessa, e falsas crenças estão em toda parte. Eu vou alistar algumas coisas que você já ouviu da sua avó, ou você acredita que vai aparecer aqui, ó, Saci Pererê. Alguém já viu um Saci Pererê? Pode ser, depois você fala. Mas todo mundo fala, eu já vi, olha, porque lá na comunidade rural do Curralinho dos Patos, havia um Saci Pererê que andava lá. Outro, olha aqui, ó, mula sem cabeça. Olha quanta coisa. Quem já ouviu história de avó, de avô, de bisavó lá? Mula sem cabeça. Às vezes mataram lá o boi para fazer um churrasco, estava lá, mula sem cabeça. Outra coisa que está aqui, boitatá. Já ouviu o boitatá? Não é da época de ninguém, né? A juventude mais nova não conhece. Edmilson diz que cria muito no boitatá, recebeu Jesus, abandonou o boitatá. Ó, Yara, isso aí eu não conheço a Yara, conheço a Yara da igreja, que está lá no fundo, isso aí eu nunca ouvi falar. Tal. Ó, Iemanjá, já ouviu? Crente que vai lá na praia, e aí ele é crente. Aí ele vê o povo pulando onda, vai ele lá pular onda. Ele nem sabe. Espíritos malignos, você consagrando a sua vida, tanta coisa, olha só, sereias, já viu isso? Gente que fala, ó, tal, sereias, outras coisas que estão aqui, pé grande, isso aí eu acredito, piamente. Eu acredito, esse é o único mito que eu acredito. Outra coisa que está aqui, a realidade, gente, é que nós acreditamos em, ó, o coelho da Páscoa, colejo, né, é em espanhol, colejo da Páscoa. Digitação, rápido, etc e tal. Colejo também vale, vê se aí quem sabe espanhol. A realidade é que tem pais cristãos que acham que é bonitinho, não tem problema você dar um ovo da Páscoa, mas é Páscoa, que é a ressurreição e a morte de Jesus, e aí o que ele faz? Ele ensina para o filho dele, quem trouxe foi o coelhinho. Eu me lembro que um tempo atrás, no Bethesda Kids, alguns anos atrás, eu ainda era, não lembro se era no Salão Azul, eu saí do culto, e as crianças correndo na Páscoa, com um monte de desenho do coelhinho da Páscoa. Eu peguei aquele desenho, mas rasguei, chamei a líder, eu falei, tá maluca? Não tem correlo da Páscoa, colerro da Páscoa. Páscoa é Jesus, Páscoa é a ressurreição. Olha, gnomos, olha o crente que tem um gnominho lá, não pastor, um cristal para dar uma energia, para dar uma animada. O ogro, tem mulheres que dizem, eu creio também que mora comigo, pastor. Tem alguns que estão lá. Papai Noel, né? Você conhece criança que o cara tem 12 anos de idade, ele acredita no Papai Noel, aí um dia aquele tio sem noção fala, o seu pai comprou, ele começa a chorar, porque ele achava que cria em Papai Noel. Vampiros, a gente está falando de coisas sérias, você vide a série Crepúsculo, coisas de gente que fala, eu tenho certeza, lobisomem, olha, fadas, bruxas, e uma série de mitos que nós vamos começando a acreditar. A realidade, gente, tem outros mitos. Por exemplo, eu vou lançar um novo livro que chama Queime Gordura através do Poder da Oração. Você já viu isso? É um novo livro que eu vou lançar. Tem algumas igrejas que estão acreditando nisso, campanha, você vem orar, o pastor ele ora, a gordura sai. Você já viu isso? Não é brincadeira. Quem já viu isso na internet? Campanha para queimar gordura, né? E aí eu estou pensando em lançar um livro, Mateus, você me ajuda lá, queime gordura através do poder da oração, porque a realidade é que nós acreditamos. Tem gente que diz assim, pastor, mitos, se for em pé e com as mãos levantadas, Deus ouve, Deus só ouve, se não for de outro jeito, Deus não ouve a oração, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente dá risada, gente, mas tem uma série de coisas que arruinam as nossas vidas. Eu estou falando de brincadeiras, mas tem algumas crenças que destroem a nossa vida. E talvez alguns de vocês aqui nessa noite que diz, pastor, por isso que eu sou da tese do Tomé. Eu só creio se eu ver. Eu tenho que ver para crer. Eu só vou crer se eu ver. Eu quero dizer que você não pode mais crer naquilo que você vê. Diga assim, eu não posso mais crer naquilo que eu vejo. Você sabia que a tecnologia agora tem criado aquilo que é chamado realidade virtual, que mistura realidade com aquilo que é mentira? Você não sabe mais se é verdade, então tome cuidado com aquele negócio. Olha, se eu ver eu creio, tome muito cuidado. Pode ser algo virtual. E existem alguns mitos que eu quero citar rapidamente aqui, que nós começamos a acreditar, que a mídia vai colocando. Primeiro, todos os seus problemas são culpa de alguém. Olha, está vendo o pessoal que está matando e roubando, e não estou entrando nem no mérito da redução da maioridade ou não, mas o problema não é a redução ou não redução, mas é olhar e falar, olha, porque o fulano ele é vítima da sociedade, fulano porque todos os seus problemas são culpa de alguém. É a síndrome do Homer Simpson que ele disse, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser.
Muita gente que faz isso. A culpa, e você começa a acreditar que o seu casamento está indo mal, a culpa é do marido. Você começa a achar que a sua vida espiritual está indo mal, a culpa é dessa igreja. Você está 8 anos aqui, de repente ela ficou ruim da noite para o dia. Uma outra coisa, o mundo deve a você felicidade. Você já ouviu isso? Os livros de autoajuda, olha o mundo jaz no maligno, irmão. O mundo não deve felicidade para ninguém, não caia nesse conto, o pior é que ele não deve. Uma outra coisa, olha só, vamos ler isso aqui? Vamos falar mais uma vez. Isso é pregado em muitos púlpitos. Eu vejo o irmão da Bethesda lá. Ai pastor, porque tem muita gente que está aqui, que é membro da Bethesda, ele não é pastoreado por mim. Ele é pastoreado, ele ouve eu uma vez por semana, mas ele ouve o cara da televisão 6 vezes por dia. É ele que é o pastor, né, de muitos. Eu ouvi lá que você será feliz se tiver o que deseja, declare. A realidade é que eu conheço muita gente que tem tudo, que deseja e não são felizes. Uma outra coisa, olha só, que diz que não existe nunca uma razão para sentir-se culpado. Existe a culpa justa, áreas que você precisa se arrepender. Outra coisa, olha, seres humanos são geralmente bons e altruístas. Essa é boa. De que planeta eles estão falando? Você conhece? Você já deu uma olhada no trânsito para você ver se, quando você está no trânsito, você declararia: não, seres humanos são geralmente bons e altruístas, inclusive eu, louvado seja o nome do Senhor. Essa impressão que você tem ao olhar para sua filhinha de 2 anos de idade, que ela nem falar sabe, e aí você fala: não mexe ali, e ela vai, ela mexe, você fala: foi você? Ela fala: não fui eu, não fui eu. Uma outra, pornografia, olha, todas as crenças são igualmente válidas, não é? Olha, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas existem crenças de algumas religiões animistas, que sabe o que eles proclamam? O sacrifício de crianças. Então você consegue sustentar que todas as crenças são igualmente válidas? Pornografia e perversão são inocentes. Outras, você pode ter o que quiser. Vamos falar: eu posso ter o que eu quiser. Eu duvido, você não acredita nisso nem aqui nem na China. Você fala: pastor, é verdade? Não, porque realmente, se eu pudesse ter o que eu quisesse, isso é mentira. Você nunca deveria esperar por nada. Você já ouviu isso? Esperar, esse culto não acaba, se não sei o que, o McDonald's está demorando 1 minuto e 15 segundos para fazer um lanche, e etc e tal. Uma outra coisa, a resposta está dentro, essa é a clássica, essa é fantástica, essa é muito boa. A resposta está dentro de você, mas de qual pergunta, miserável? Eu queria entender, talvez seja necessário eu abrir, fazer uma cirurgia, mas eu quero dizer para você que você sabe que isso não é verdade, são mitos, mentiras que vão entrando junto com talvez a palavra que é pregada na maioria dos púlpitos, e a Bíblia começa a ter um outro mito que diz: olha, não se pode confiar em ninguém. E você é alguém que amava a célula, mas por causa de uma decepção, você se afastou, você diz: eu não concordo, olha, todo mundo está experimentando isso, mas eu não acredito nisso. E a Bíblia diz algo sobre os mitos, vamos ler todos juntos aqui? Não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas se espalharam pelo mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Amém? Toma cuidado quem coloca a mão na sua cabeça, querido. Toma cuidado quem é que você está ouvindo e abrindo a boca a influências espirituais. Quarta, sabe qual é a quarta verdade que nós precisamos quebrar os mitos? É que a maior parte dos meus sofrimentos tem origem em mitos emocionais. A maioria dos meus sofrimentos, uma crença não tem que ser verdade para afetar as suas emoções. Ela pode ser a mentira mais deslavada. Se você se apegar a ela, vai afetar a sua alma, a sua saúde emocional, o seu casamento, seu coração. Gente que está culpado. E eu acredito que tem gente que sente vergonha acerca de coisas que não deveria sentir vergonha. E talvez tem gente que não tem vergonha na cara, que deveria sentir vergonha de algumas coisas e não tem vergonha. A realidade é que mesmo quando uma crença não é verdade, ela causa grandes problemas emocionais na nossa vida. Começa a analisar, querido. Começa a avaliar, porque se você deseja superar algumas coisas aqui que eu vou citar, olha aqui para mim. O estresse, a ira. Precisa levantar a mão. Tem alguém irado aí? Levanta a mão. Você é tão irado que quando eu mando você levantar a mão, você... ai meu Deus, ai... Eu sei. Peço para você repetir: ira, culpa, depressão, preocupação, perfeccionismo. Deus tem trabalhado tanto no meu coração como pastor nessa área que a gente acha que é bonito quem é perfeccionista, porque eu sou perfeccionista. Aleluia, Deus seja glória. Perfeccionismo destrói você porque nada é suficiente.
nada está bom, ou qualquer problema emocional, sabe o que você precisa? Ouvir, corrigir, e é isso que nós vamos fazer nas próximas semanas. Essa é uma abertura sobre a crença. Veja só o que diz, olha, à medida que a palavra de Deus vai falando, nós vamos entendendo isso, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Querido, não confie no seu coração. Tem muita gente de crente, coloca lá no Facebook, né? Siga o seu coração. Olha, a gente que fala aí, vai aconselhar, líder do discipulado. E aí o que você acha sobre essa área do casamento? Como é que está isso e aquilo? Olha, eu estou pensando isso. Então siga aquilo que está no seu coração, vai em frente. E o cara dá com os burros na água, porque a Bíblia diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, querido. Para com essa palhaçada de, não, pastor, eu sinto no meu coração, porque eu sinto. Toma muito cuidado, coloque em xeque, diga: Deus, será que tem a ver com a tua palavra? Presta atenção, o doutor Chris Truman, ele, um dos melhores psicólogos americanos, ele diz isso. Olha aqui comigo, nós vamos ler. Ele diz que, olha, a verdade é um mapa da estrada para negociar os desafios difíceis da vida. Sem ela, nós nos perdemos e desenvolvemos problemas emocionais que nos dizem que estamos perdidos. Geralmente aceitamos a meia-verdade, porque geralmente elas são mais fáceis. Mas a verdade é a única estrada para a saúde emocional. Não há outro caminho. Agora a boa notícia é que a verdade está disponível a qualquer um que a deseje. O que também significa que a saúde emocional é possível a qualquer um. Mas aí vem o final. A pergunta mais importante é esta: estou realmente desejando pagar o preço? O preço da verdade, da correção, nós não gostamos. A gente não gosta. Por isso Jesus, ele falou a mesma coisa que o Dr. Chris há 2000 anos atrás. Ele falou algo poderoso: e conhecerão a verdade, e a verdade vos... Você crê nisso, irmão? Vamos declarar isso mais uma vez. E conhecerão... Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, nessa introdução, esse é o grande alvo dessa série. Se você perder algo da crença, vai o caldo entornar. E a realidade, o meu alvo é que na medida em que a gente expuser as mentiras que você está ensinando a você e pela cultura, a gente mude o pensamento. Troque, vai trocando mentira pela verdade. E sabe o que você vai experimentar? Liberdade, vitória, restauração, unção de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua vida, para que Deus seja exaltado. Você crê nisso? Diga amém. Vitória, porque tem gente que está amarrado. Isso tem a ver com algo que é real. Gente que está preso há 20, 30 anos. A verdade vai libertar. Penúltimo, sabe qual é essa? A minha única fonte de verdade absoluta é... A minha única fonte, não, porque a minha avó não é de sua avó. Porque a minha única fonte de verdade absoluta é Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Deus... Acabou, vamos terminar a mensagem. Deus continua verdadeiro. Essa é a pergunta, olha aqui para mim. Você precisa responder essa pergunta fundamental. Você que está visitando, a gente não ouviu nada até agora. Não me importa se é cristão, budista, batista, presbiteriano, pentecostal, judeu, muçulmano, da vara florida de Arão. Não importa, o que quer que seja. Você precisa responder algumas perguntas, consciente ou inconscientemente, que são essas. Qual é a autoridade sobre a minha vida? Qual é a autoridade? O que é que vai ser a base? Lembra que Jesus falou, aquele que estabeleceu sobre a rocha? Qual é a base para a minha crença, para os meus comportamentos? Qual será o manual ao qual eu vou me basear? Qual é a bússola para a minha vida? Tem gente que não é a palavra, é o que diz a mídia. A mídia, o Jean Willis posta um negócio, aí o cara vai lá, porque ele falou isso, o cara é bom. Porque o fulano, porque o Malafaia, porque aquilo. Qual será o padrão pelo qual eu avaliarei a minha vida? No que é que eu vou basear a minha vida? No entanto, você tem duas opções: ou você vai ouvir o mundo, ou a palavra de Deus. Ou você fica com aquilo que o mundo e os homens estão dizendo há muito tempo, e há milhões de coisas contraditórias naquilo que os homens dizem. Você concorda? Milhares de coisas que eles dizem. É o mundo ou a palavra? É o mundo ou Deus? É o que os homens falam e a mídia ou a palavra de Deus? O que o homem diz ou aquilo que a Bíblia diz? A escolha é sua no nome de Jesus. Diga amém. Agora você precisa examinar qual é a mais confiável. Olha aqui para mim, querido. O problema com a cultura é que a sociedade vai dizendo que a sabedoria convencional está sempre mudando. Você não concorda? Tinha coisa lá da sua avó. Tem coisa que se aplica, mas tem coisa que mudou.
Era a realidade. A ciência também vai mudando, porque a terapia, tudo muda, gente. A terapia, eu não sei quem é que faz psicologia, tem a Nádia, o Rafa, Zildo, gente que faz psicologia, já não é a mesma de 10 anos atrás. As terapias mudaram. Por quê? Porque o conhecimento humano está aumentando, os homens encontram coisas que funcionam, o conhecimento. Agora qual é a realidade? A única coisa que não muda é a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém ou não? E aí a palavra que eu quero dizer para você é isso. Olha o que a Bíblia diz: que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para todo sempre, diz o Senhor, louvado seja o nome dele. Glória a Deus cabia se fosse uma igreja pentecostal. É a Bíblia, irmão, essa é a palavra, essa é a palavra, não o papel. Tem gente que é assim, né? Eu já vi irmão botar a Bíblia, o papel no chão, ele... meu Deus do céu, está barrado, colocando a Bíblia no chão. Teve um pastor que falou que cheirou a Bíblia, eu não concordo com isso. Aí o povo, como é que pode? Isso aqui é o texto, mas precisa virar vida encarnado dentro de você em nome de Jesus, amém? Não adianta ficar fechado lá. Você sabe qual que é o tempo de validade de um livro de ciências? Quem sabe? Tem alguém que pode dizer? Invariavelmente 18 meses, e ele já está ultrapassado. Portanto, num mundo em que tudo está mudando, você tem uma decisão: ficar com o mundo ou ficar com essa palavra que foi preservada em nome de Jesus, que chegou para ser uma âncora para a sua alma, um manual, porque ela é baseada, sabe aonde? Não é nos homens que mudam, no caráter do nosso Deus. E a Bíblia vai dizendo que é impossível que Deus minta, louvado seja o nome de Jesus. Diga: é impossível que Deus minta. E a última coisa, sabe qual é a realidade? Você precisa decidir isso, e a última coisa é esse: a palavra de Deus é a chave para a minha saúde emocional e estabilidade. É essa palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito que você usa para destruir as artimanhas do diabo contra o seu casamento. Fale a palavra, declare a palavra, beba da palavra, e nós estamos vendo as palavras reais de Jesus. Olha aqui, querido, quando a gente lê os evangelhos, quantos já leram os evangelhos? Não vale mentir, eu já li tudo. Mateus, Marcos, levanta a mão bem alto, você que leu tudo. Irmãos, desafio para a igreja: comece amanhã a ler os evangelhos. Pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João. Desafio para nós, não, de verdade. Não se sinta envergonhado, se sinta desafiado. Mas quando você lê o Evangelho, você descobre algumas coisas bem interessantes. Sabe quais são as coisas interessantes? Jesus, a primeira, ele fala assim: em verdade vos digo. Você pode repetir comigo: em verdade vos digo? Também nos evangelhos ele fala cerca de 20 vezes: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim para nós, fechando essa palavra. Ele está destruindo os mitos que nos fazem sofrer. Ouvistes o que foi dito é a sabedoria convencional, é a televisão que está falando que, olha, ideologia de gênero, não há homem e mulher, está mudando, todo mundo está aceitando. E eu quero dizer para você que existe duas coisas na área da estabilidade em nome de Jesus. A realidade é essa: duas coisas enquanto o Evinho vai chegando: ouvir e praticar a verdade. Você pode falar ouvir e praticar a verdade? Então, para fechar essa nossa conversa, o primeiro passo para quebrar o mito do sofrimento, você sabe qual que é? Diga: compromisso. Compromisso. Você precisa praticar em nome de Jesus. Essa é a chave para a transformação. Querido, nós vamos terminar orando. Sabe qual que é a chave? Deixa Deus transformar em nome de Jesus. Deixa Deus fazer. Abra o coração, fale para Deus: Deus, eu estou deixando o Senhor fazer, eu estou dando crédito à sua palavra. E isso envolve, sabe o que? Escolha, compromisso. Sabe por que a gente vem na igreja, irmãos? Dia após dia. Tem gente que está aqui há 10 anos, a vida não mudou. Tem gente que está aqui há 5, vida é a mesma coisa. Tem gente que está mesmos problemas. Aí o cara fala: acho que está faltando unção, acho que eu preciso entrar na igreja. Já sei, tive uma revelação, eu estou entrando com o pé esquerdo no templo, eu vou entrar igual o Saci com o pé direito, que aí o Espírito vai falar. Ou tanta baboseira que a gente ouve, vocês estão vendo eu brincar, que é o que se prega aí. A realidade é uma só: você precisa escolher, dizer: é minha responsabilidade. E eu quero desafiar você a terminar isso, sabe, com 3 compromissos. Sabe como é que você se compromete para a sua cura emocional? O primeiro é: eu me comprometo a buscar a verdade. Repita comigo isso. Se comprometa, irmão, em nome de Jesus. Vai chegando só os músicos, um por um aqui. Eu me comprometo a buscar. Olha só o que diz esse texto, em nome de Jesus, uma coisa tão séria, num tempo que a internet, o Facebook, os blogs e tantos teólogos espalhados que não pastoreiam a gente.
é gente virtual, estão falando uma série de coisas, gera confusão na sua cabeça. Olha o que diz a palavra de Deus: porque virá o tempo em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, e ajuntarão para si mesmas muitos mestres, que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade, escutarão as lendas. É a palavra de Deus, gente. 2000 anos, você viu aí? Você viu o que a Bíblia está falando para você? Olha aqui para mim, você que nos visita em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias haverão pessoas que não vão escutar a palavra de Deus, mas vão seguir os desejos. Mestres que vão ajuntar pessoas que vão falar o que elas querem ouvir. Essas pessoas não vão mais ouvir a verdade. Elas vão dizer: eu não concordo com isso, porque a igreja é isso. Sabe por quê? É mais fácil. É mais fácil seguir aquilo que você acha, você não concorda, do que mudar de vida. É mais fácil dizer: não, eu não vou mudar, do que se arrepender, do que abrir o coração. Mas se você fizer um compromisso até o final da vida de buscar a verdade, não vai ser fácil, não é popular, mas isso vai mudar a sua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Isso vai mudar seu casamento. Isso talvez não é popular, mas eu quero advertir você que buscar a verdade dói demais. Dói demais, gente. Quantas vezes na busca por essa palavra o Espírito Santo falou: ó, você está errado nisso, nisso e nisso. Você está fazendo certo, mas a motivação é errada. Olha, tem isso que você está fazendo com a igreja, na sua vida pessoal. E é tão difícil encarar a verdade acerca dos nossos medos e das nossas falhas. Eu quero desafiar você que é doloroso. Não é prazeroso, mas é o único caminho para a estabilidade, a saúde emocional e a bênção de Deus. E o texto continua dizendo: fuja das lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Para de ouvir os mestres do Facebook, querido. Eu não estou falando de gente séria. Toma cuidado com aquilo que você ouve e não soa tão bem aos teus ouvidos. Crer é também pensar, mas a partir da palavra de Deus, dentro daquilo que a palavra diz. Segundo e penúltimo, sabe qual é? Eu me comprometo a viver a verdade. Você pode repetir isso comigo? Porque a verdade não é alguma coisa que você sabe, é alguma coisa que você faz, que você aplica, que você pratica, que você obedece, que você segue. A verdade é algo que você diz assim: ó, eu estou seguindo a verdade é Jesus. Eu pratico essa verdade, eu coloco em prática em todas as áreas da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não é uma viagem intelectual, não é uma viagem de saber coisas. Tem crente que sabe tudo que eu prego aqui. Você já desligou o botão de novo? Isso eu já sei, eu já conheço. Mas é alguma coisa que você coloca na sua vida, para que você seja uma Bíblia viva que as outras pessoas irão ler. Louvado seja o nome de Jesus. Para que gente do seu trabalho comece a dizer: cara, eu sempre soube que você é um crente, mas tem um negócio diferente em você que eu não sei o que está acontecendo. Olha, você já é evangélico, estava tudo certo, mas eu estou vendo um negócio diferente na sua vida. Eu quero isso para mim. Deus vai começar a fazer uma grande obra nessa cidade, através das Bíblias vivas que as pessoas começaram a ler. Mas você precisa tomar a decisão de viver a verdade. Sabe por quê? Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Estas, por meio de armadilhas, levam outros por caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Você tem que conhecer a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Você precisa crer na Bíblia. Você precisa vir para o CTM. Você precisa falar: eu vou levantar porque eu estou sendo enganado, porque eu só escuto sermão de domingo à noite. Eu tenho um monte de Bíblia, mas eu não conheço, pastor, aquilo que eu creio. Eu não conheço essa palavra. Eu vou tomar uma decisão de buscar, de viver. Em último lugar, sabe qual é? É essa que vai aparecer aqui na tela, em nome de Jesus. Eu me comprometo a crer na verdade. Vamos falar isso: eu me comprometo. Agora, sabe qual que é a coisa maravilhosa acerca de Deus? É que Ele deseja que você conheça essa verdade que vai libertar você nessa noite, no nome de Jesus. Tem áreas aí, você crê que o Espírito Santo está aqui? Você acredita, irmão? Você pode não ter pegado nada do que eu falei aqui, mas a realidade é que Deus, Ele nos deu essa palavra. Esse é o livro, mas não só para você ter essa verdade, mas Ele veio pessoalmente à terra há mais de 2000 anos. Ele tomou a forma de homem e chamou a si mesmo de Jesus Cristo e disse: eu sou a verdade, eu estou modelando a verdade, siga a verdade. Jesus é a verdade, por isso Ele é um modelo vivo. E Ele falou: você não tem só que ler, mas olhe para Jesus. E Jesus está aqui nesse auditório nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus.
Ele está falando para você, e não é o pastor Ricardo Capler: olhe para mim, diz o Senhor, e você será salvo. Jesus está dizendo que isso significa viver uma vida de verdade. Viver em verdade, agir em verdade, falar em verdade, pensar em verdade, responder em verdade. Então, a boa nova, para fechar essa palavra, é que a gente não tem só um livro que fala da verdade. Nós temos uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que é a verdade. Sabe por quê? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai, porque Deus se tornou um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.